passo agora a palavra para a Esté, com você. Muito obrigado pela sua presença, que bom que você está aqui. Vamos nessa. Bom dia a todos, a todas, a todes. Muito obrigada, professor Leandro. Eu sou Stephanie Souto, eu sou de Salvador, Bahia. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês desse momento. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher cis, negra, de cor preta, da pele não retinta, tenho estatura baixa, sou uma mulher gorda, com cabelos curtos, castanhos, no estilo Sister Locks, hoje presos no lenço estampado. Uso um vestido de corte reto, vermelho, uma sandália preta, de salto médio, óculos e alguns acessórios. Para iniciar, eu quero pedir a bênção aos meus mais velhos e licença aos meus mais novos, para assumir a palavra falada, essa ferramenta tão poderosa. E aproveito para saudar as autoridades presentes, especialmente o diretor da Casa José de Alencar, o professor Leandro Bulhões, a pró-reitora adjunta de Cultura da UFC, a professora Glícia Pontes, o pró-reitor de Cultura da UFC, professor Sandro Tomás Gouveia, e a vice-reitora da UFC, professora Diana Azevedo. Saúdo também o secretário Fabiano Piuba, que está nos ouvindo, e o nosso querido debatedor, Rafael. Obrigada por estar aqui com a gente. Para mim, enquanto mulher negra nordestina e trabalhadora da cultura, é de uma honra indescritível ter a oportunidade de fazer parte desse momento tão importante para a cultura cearense e, por que não, brasileira. Por esse motivo, eu só posso agradecer. Obrigada, gente. Quando eu recebi o convite para participar desse seminário, em específico, cujo tema é a democratização do acesso à cultura, participação social, territórios e saberes populares, algumas perguntas saltaram diante de mim de imediato. Que projeto de sociedade queremos criar quando decidimos desenvolver um plano de cultura para a universidade? Quais são as questões com as quais este plano deve estar comprometido para refletir e responder ao tempo que vivemos? E ainda, a democratização cultural é capaz de apontar um caminho nesse sentido? Stuart Hall já dizia que a cultura é o campo social onde as principais disputas simbólicas e discursivas do nosso tempo ocorrem. Eu gosto de pensar a cultura como um terreiro, como um espaço no qual diferentes forças encontram meios para se manifestar, entendendo que o campo cultural é espaço de imaginação e criação radical de realidades outras, é terreiro de reencantamento e de sacudimento do mundo. É um espaço de celebração, de fruição, mas também um espaço de trabalho, conflito, negociação e transformação. Tinha um slidezinho? Pronto. Só um segundo que eu vou passar aqui. No entanto, as dinâmicas e desiguais de poder que organizam as relações sociais dentro desse campo costumam privilegiar alguns poucos, enquanto desfavorecem outros muitos, uma vez que os direitos culturais não estão garantidos para todos. E é importante que a gente comece nossa conversa a partir desse reconhecimento. Se a gente olhar para a história do Brasil, as práticas culturais negras, indígenas, quilombolas e tantas outras culturas tornadas subalternas foram por muito tempo invisibilizadas e criminalizadas, enquanto uma suposta alta cultura foi promovida historicamente e celebrada. Essa hierarquia persiste ainda hoje de muitas formas, moldando quem pode e quem não pode acessar certos espaços de cultura e como esses espaços são concebidos, sejam eles espaços simbólicos ou espaços materiais. No entanto, pensar a cultura como um campo de disputa significa também reconhecer que a cultura é um espaço de resistência. Não à toa, ainda estamos lutando para garantir alguns direitos culturais básicos, como o acesso aos bens simbólicos, que é apenas uma pequena parte do que a cultura pode e deve promover. Nesse sentido, a garantia do direito ao acesso deve ser encarada como um passo a ser dado, mas o mais inicial deles, o primeiro estágio de uma caminhada em direção a algo maior. Quando a gente está falando de democratizar o acesso à cultura, estamos falando também de tentar oferecer a todas as pessoas o acesso igualitário aos bens culturais. Parece uma proposta positiva à primeira vista, e, de fato, é um passo importante, mas é preciso olhar com cuidado para essa proposição, para não dizer com alguma desconfiança. A democratização do acesso à cultura, ela diz respeito à tentativa de promoção do acesso igualitário a todos os indivíduos e grupos aos bens culturais, entendendo que esta é a melhor forma de corrigir as desigualdades socioculturais, entre aspas. Esta ideia está calcada no conceito de democratização cultural, que tem origem lá na França da década de 60 e que se popularizou no Brasil entre as décadas de 80 e 90.
A democratização cultural é uma ideia que tem como objetivo a distribuição e a popularização da arte, do conhecimento e da boa e verdadeira cultura para o maior número de pessoas possível, de forma a reduzir a diferença entre os níveis de consumo de bens culturais da população nas formas de acesso a essa alta cultura. Essa abordagem parte da ideia de que a cultura é algo a ser alcançado e que a principal barreira responsável por dificultar o acesso das pessoas mais vulneráveis à cultura é o aspecto econômico. Nessa concepção, cultura e povo ocupam polos afastados, se não opostos. De um lado, a gente identifica artistas e intelectuais que seriam os legítimos produtores de cultura, e de outro, o povo, essa massa que precisa ser transformada em público, em audiência e em plateia. Na fronteira entre um polo e outro, instituições como a universidade detêm o papel de ser canal, levando as pessoas até a cultura ou levando a cultura até as pessoas. A gente pode pensar, por exemplo, em como que a gente vê as políticas de formação de plateia. São políticas que pretendem, que visam levar grupos de pessoas a espetáculos, concertos, exposições, na expectativa de que, a partir desse contato, elas entendam e valorizem aquela forma específica de arte de expressão cultural. Porém, se trabalharmos com outro paradigma, assumindo a cultura como um conjunto de memória, valores, sensibilidades e todos os elementos que mobilizam individual e coletivamente as pessoas e os grupos a serem o que são, parafraseando o professor Leandro Bulhões, facilmente percebemos a insuficiência dessa perspectiva, que tende a resumir a cultura e as práticas artísticas e as práticas intelectuais. Então, se olharmos para a história dos estudos sobre cultura no Brasil, perceberemos que, pelo menos conceitualmente, a ideia de democratização do acesso à cultura, que é muito comum nas décadas de 80 e 90, como disse, já foi superada e, em seu lugar, começamos a falar, a partir da virada do século, ali nos anos 2000, de forma mais presente da ideia de democracia da cultura. É uma mudança sutil, a nível de nomenclatura, mas responsável por inaugurar um regime de direito no qual os sujeitos são entendidos como produtores de cultura, logo agentes fundamentais no processo de elaboração das políticas que organizam a produção de cultura. Como bem coloca a pesquisadora Daniele Canedo, o conceito de democracia cultural nos parece mais adequado para pensar a promoção do desenvolvimento sociocultural. Essa concepção de gestão das ações culturais está preocupada com a promoção da participação popular e com a organização autogestiva das atividades. O objetivo é incentivar a criação, buscando o desenvolvimento plural das culturas de todos os grupos em relação com suas próprias necessidades. Nessa concepção política, o público é mais do que espectador. Com isso, não é minha intenção, necessariamente, fazer oposição à promoção do acesso a bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais. Afinal, as pessoas, enquanto produtoras de cultura, têm direito ao trânsito, têm direito ao deslocamento e à ampliação do próprio repertório, se assim desejarem. Essa possibilidade de trânsito precisa ser assegurada. Mas e se a gente pensar que essa barreira não seja apenas econômica? E se a questão não for só levar o povo até a cultura, mas reconhecer que a cultura já está no povo e que ela precisa ser valorizada, promovida, sustentada? Essa mudança de perspectiva já começou a acontecer. E o que esse deslocamento conceitual representa é um avanço, à medida que desloca as pessoas do lugar de audiência para a posição de participante. Mas eu ainda quero sacudir um pouco mais essa ideia, e eu desconfio que foi para fazer esse sacudimento que eu fui convidada para estar aqui hoje. Então, vamos lá. Para isso, eu vou instaurar uma pergunta. E se? E se a gente aprofundar ainda mais essa visão? E se, partindo da compreensão de que toda pessoa é produtora de cultura, aprofundarmos e complexificarmos o sentido de participação, de forma a transformar essa agência em protagonismo, e visualizarmos que participar do processo de elaboração das políticas que organizam a produção de cultura pode dar lugar a protagonizar a concepção, elaboração, planejamento e execução dessas políticas. Será que é radical demais pensar nas pessoas negras, indígenas, quilombolas, transexuais, nos povos de terreiro, nos povos das águas, nos povos da floresta, considerando seus corpos, seus espíritos, seus saberes como gestores de cultura? O que pode vir a ser a partir daí? O que esses saberes podem promover enquanto transformação social? E se considerarmos que, a partir desses saberes, dessas práticas, que as inovações, considerarmos que, a partir desses saberes, que são a partir dessas práticas que as inovações e transformações sociais mais profundas podem surgir? Afinal, é dessas experiências que emergem modos alternativos de organização,
de criar e de viver em comunidade. O que poderia acontecer se esses saberes fossem colocados no centro das políticas culturais? O que essas epistemologias podem nos ensinar sobre participação e transformação social? O que a gente está falando aqui é sobre um deslocamento da ideia de inclusão para a ideia de transformação social. E, para isso, a gente precisa de um conceito que vá além da participação. A gente precisa falar de insurgência. A insurgência, como nos lembra Camila Rodrigues Francisco e Cláudia Mayorga, é uma dissidência ou transgressão de um estado de coisas que se propõe hegemônico, instituído. Ou, ainda nas palavras do pesquisador Gustavo Souza Santos, uma atividade humana calcada na transformação das bases, sistemas e estruturas sociais, por sua contravenção, subversão e revelia. Através do exercício insurgente da cidadania, as pessoas, sujeitos, indivíduos, como queiram chamar, não estão implicadas apenas a nível da participação. O que a insurgência reivindica é o protagonismo. É aqui que a transformação social encontra a sua raiz. Não se trata, então, de ocupar lugares, mas de promover a reapropriação de posse dos meios, dos recursos e dos mecanismos de produção e de gestão de cultura. Recursos esses que foram e que continuam sendo historicamente e sistematicamente expropriados, ou seja, roubados, dos grupos e territórios subalternizados pela lógica colonial hegemônica. Precisamos de um paradigma que vá além da democratização e da simples participação. Precisamos de um protagonismo insurgente, onde a cidadania cultural é exercida com poder de criação e de transformação. Em suma, não queremos apenas acessar, queremos conceber, queremos desenvolver, queremos liderar com nossos corpos, com nossa mente, com nossos espíritos. Então, a pergunta que eu deixo para a gente debater a partir daqui é que papel a universidade quer, pode e deve desempenhar na construção de uma sociedade onde os diversos sujeitos e seus saberes protagonizam a transformação a partir de um exercício insurgente da cidadania. Ou ainda, dizendo de outra forma, o que a Universidade Federal do Ceará fará, através do seu plano de cultura, para desenvolver os meios para devolver os meios de produção e de gestão cultural para quem é de direito. Obrigada.